É uma grande satisfação receber você aqui no Devocional 2024. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas nos falando sobre suas experiências ao meditar neste propósito que estamos vivendo de Gênesis a Apocalipse. Pessoas que têm entendido, compreendido com mais detalhes e com mais profundidade as Sagradas Escrituras. E é isso que importa, porque ao conhecer a Palavra de Deus, você passa a conhecer o Deus da Palavra. Hoje nós vamos de Jeremias 30, 31 e 32, que o que me chamou a atenção fala-se do seguinte ponto: Deus nos traz até Ele lágrimas convertidas em alegria e o relacionamento que Deus quer ter conosco. É muito importante que você acompanhe com a sua Bíblia, que você medite conosco e não somente nos ouça, nos assista, tá bom? No capítulo 30, no versículo 8 até o versículo 11, a palavra de Deus ela nos ensina o seguinte: quando naquela ocasião Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Diz assim, preste atenção: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravos este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Depois de passarmos pelo tempo da disciplina, que foi o que aconteceu naquela ocasião, quando eles foram para a Babilônia, no cativeiro, nós aprendemos e somos restituídos aos planos e aos propósitos de Deus. Mesmo nesses momentos de disciplina e desertos, Deus nunca nos desampara. Até mesmo quando eles estavam lá no cativeiro da Babilônia, Deus não os desamparou. Deus esteve com os seus olhos atentos àquilo que eles estavam vivendo e passando, com um único objetivo: trazê-los de volta para si. Quando ele fala sobre castigo em justa medida e que não seremos de todo inocentados, como nós lemos aqui nestas palavras do versículo 11, esse castigo leva a efeito a sua restauração, o seu caráter e a sua santidade. O castigo do incrédulo já é diferente. Resulta em destruição, banimento e sofrimento. Para o povo de Deus, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em última análise, porque a justiça divina foi satisfeita mediante a expiação sacrificial de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lá no capítulo 31, no versículo 1 ao 3, quando fala sobre o lamento transformado em júbilo, diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo
que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Deus almeja ter comunhão conosco. Ao passarmos pelos desertos, Ele nos molda e, na sequência, nos dá o seu descanso. O amor dele é inexplicável. Ele nos atrai usando todas as circunstâncias possíveis com um objetivo: não nos perder. Lá no versículo 16 ao 17, ele diz: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Eu quero dizer para você, se alegre, pois o que Deus preparou para a sua vida lhe fará definitivamente se desprender do passado aterrorizante e de traumas atormentadores. Suas lágrimas se converterão em alegria, pois Deus vê as suas obras que o agradam. Seu futuro não está perdido. Ele está bem guardado por aquele que cuida de ti. Lá no versículo 18 e 19 deste mesmo capítulo diz: na verdade, depois que me converti, versículo 18, bem, ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Quando a palavra afirma nesta oração, converte-me e serei convertido, o significado é que ao entrar a palavra de Deus em nós, essa palavra nos converte. Os méritos da conversão não são nossos, são de Deus. Na conversão se opera o arrependimento. Ao receber a instrução, vemos o quão errado estávamos andando em um caminho tortuoso. É normal neste processo ficarmos envergonhados por vermos o quanto entristecemos a Deus. Mas pela sua graça e misericórdia, Ele nos perdoa e nos resgata. Lá no versículo 33 ao 34 deste mesmo capítulo, quando a palavra de Deus fala sobre firmada nova aliança com Israel, diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando as promessas de Deus são cumpridas, temos a consciência que elas são cumpridas somente para quem for fiel às condições das promessas. Assim como a antiga aliança exigia obediência à lei, a nova aliança requer entrega total a Cristo. Somente então as leis de Deus
podem ser escritas no coração e na mente das pessoas. A promessa está à disposição de todos os que deixam o pecado e se dedicam a Cristo. Alguns têm redefinido Israel segundo a nova aliança, não no sentido da nação dos judeus, nem dos judeus étnicos, mas da Igreja de Cristo, os que creem em Jesus. Lá no capítulo 32, do versículo 27, quando fala sobre a resposta de Deus à oração que Jeremias fez, pedindo esclarecimentos a Deus, Deus diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Absolutamente nada surpreende o Todo-Poderoso. Ele é o tudo para preencher o todo em nós. Por isso que não devemos nos apoiar em nossas obras com o intuito de querer encher os olhos de Deus. O que Ele quer de nós é dependência e sinceridade. E para terminar, no versículo 39 ao 41 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus nos ensina as seguintes orientações de Deus. Versículo 38, ele começa dizendo: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Este relacionamento que Deus quer que cada um de nós tenhamos com Ele, de dentro para fora, dando um coração que jamais nos fará sair do seu caminho, que nos fará não somente viver em comunhão com Ele, mas também levar outros a essa comunhão. Estamos plantados na palavra de Deus, bem firmados, e por essa razão frutificamos. Se ajudou você o devocional de hoje, então compartilhe no seu story, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão. Deixe o seu comentário e o seu like. Você é especial para Deus. Amanhã eu volto.